Então, a madeira, como elemento estrutural, ele é um dos mais antigos, se não o mais antigo, e nós vamos estudar um pouco sobre ela, tá bom? Importantíssimo você saber sobre estruturas de madeira. Aqui não é muito distante você ter uma arquitetura que ela ser edificada com madeira não é tão distante assim da nossa realidade, tá? A madeira ela combina com alguns climas, vou conversar com você sobre isso. E ali no Crato, por exemplo, Barbalha, nós temos alguns exemplos de edificações, sim, pequenas, porém estruturadas completamente com madeira, né? Então, vamos conversar aqui, ó. A madeira foi desde meados de 3000 a.C. um dos materiais mais usados pelo homem na construção de abrigos, uma vez que se encontra em abundância na natureza. Pessoal, o que é que faz um material, seja ele moderno, seja ele antigo, seja uma matéria-prima, o que faz um material ser muito utilizado em uma determinada cultura ou sociedade? É a sua disponibilidade e o seu custo-benefício. Ponto. Ponto. Tá? E com relação à sua disponibilidade, poxa, a madeira, ela tenta imaginar como é que era Juazeiro do Norte, né, nos primórdios, quando a Terra ainda era meio que virgem, né, há 200, 300 anos atrás. Então, nós temos uma disponibilidade de flora muito grande, né? Então, a madeira ela é presente, principalmente em regiões que têm muita floresta, né? Sejam elas florestas atlânticas, amazônicas, cada uma tem o seu tipo de madeira, né? Tipos de, de exemplares de árvores que vão gerar ali uma madeira com uma determinada característica. E esse é um dos problemas, tá? Da madeira. Ela não é um material a priori industrializado. Então, eu preciso, vamos dizer assim, ter características, ter classificações relacionadas ao tipo de madeira, né? Porque, por exemplo, uma barra de aço, eu recebo um certificado lá da siderúrgica. Beleza, eu posso confiar nesse aço aqui. Agora, e a madeira? A madeira ela vem da natureza. Existem diversas variáveis que podem fazer uma madeira ser mais oca, uma madeira ser mais densa, mais resistente ou menos resistente. Então, essas variáveis, elas tornam o uso da madeira um pouco, vamos dizer assim, arriscado. Mas como na engenharia nós não podemos arriscar vidas, né? O que é que eu faço para diminuir esse risco de um colapso na madeira? Aumento o coeficiente de segurança, tá? Então, só nesse quesito, né, da origem da madeira e o risco que envolve usar ela como estruturação, nós temos uma característica que vai tornar a madeira um elemento mais robusto, porque eu vou colocar um coeficiente de segurança maior, e isso significa aumentar um pouco o tamanho da peça em prol da segurança, tá bom? Guarda isso daí. Começa pela questão da segurança, pela confiabilidade do material, já que a origem do material não é industrializada, né, não tem uma garantia de especificações, eu preciso ter cuidado com o uso da madeira, e por isso o coeficiente de segurança é um pouco maior. Mas isso eu falo daqui a pouco com vocês, tá? Com o desenvolvimento das tecnologias de corte de madeira, foi possível usar esse material com as formas mais adequadas a cada civilização. Vocês, estudando arquitetura, vocês sabem que cada período histórico reflete, né, ele é refletido nas arquiteturas daquela sociedade, tá? E se você parar para observar as arquiteturas de cada local e de cada época, gente, é exatamente essa questão de disponibilidade de material. Olha, qual é a principal estruturação da sociedade, da civilização Inca, por exemplo? Quando eu falo Inca, Inca e Azteca, né, que são mais bem próximos. Inca e Azteca, o que é que vem a primeira coisa à cabeça de vocês?
Pedras, pirâmides. Pedra, exatamente, pedras. Então, se você tira por aí, a disponibilidade dessa civilização eram pedras, eram rochas, né? Então eles usaram ela para edificar tudo, praticamente. E do mesmo jeito, nós temos várias civilizações que usam a madeira pela disponibilidade da madeira na sua cultura, tá bom? Então, quanto mais eu vou desenvolvendo uma tecnologia, né, e essa tecnologia agora está ficando disponível para essa determinada cultura, eu vou usando essa tecnologia. Então, ao longo do tempo, você vai vendo avanços tecnológicos nas representações arquitetônicas de cada civilização, tá? E assim, cada uma, se você for observar, cada uma traz um enriquecimento muito grande para o que a gente usa hoje, né? Então, por que que hoje nós não usamos mais madeira? Bom, um dos princípios que não é muito falado, mas tem que ser trago à tona, é que a madeira é um recurso limitado. Olha, é complicado, assim, se a gente para pensar o que aconteceu nos últimos 100, 120 anos no globo, a quantidade de pessoas né, a quantidade a população mundial, o quanto ela cresceu e o quanto o avanço tecnológico consumiu matéria-prima, extraiu recursos naturais, gente, a gente não sobrevive mais sem um colapso, não sobrevive mais um outro período desse, mais 100 anos desse jeito, nós não sobrevivemos. Tem que ter uma mudança cultural muito grande, cultural e tecnológica, tá? Então, assim, é até um ponto bem específico, né, bem criterioso, porque você fazer a extração de recursos naturais para usar eles com determinada tecnologia é ruim? É. Mas você tentar criar novas tecnologias para um crescimento mais, vamos dizer assim, mais ecológico, a um passo muito lento com relação ao que você ainda continua extraindo, não está adiantando de nada. Beleza, está desenvolvendo as tecnologias, mas parece que existe um lobby gigantesco, porque assim, tudo se desenvolve rápido no mundo. Tecnologias nascem todos os dias aí, em todas as áreas. Mas e por que que até hoje uma bateria ainda não foi desenvolvida de uma forma eficiente? Por que que um carro a hidrogênio não foi desenvolvido ainda? Assim, é uma tecnologia que a gente sabe que existe, mas por que que ele não foi desenvolvido em escala ainda? Algumas perguntas ficam no ar quando você começa a ler alguma coisa sobre esses desenvolvimentos mais de tecnologias mais verdes, né? Você vê que, sei lá, parece que a população mundial, no caso científica, ela ou falta investimento nessa área, ela fica amarrada, ou existe um lobby muito grande aí. Só que já não é mais uma questão de se, é uma questão de quando que os recursos vão ter um colapso, né? Porque é a população crescendo, o extrativismo aumentando e os recursos naturais diminuindo. Essa conta não bate, não bate. É tipo uma conta, se você gasta mais do seu salário do que você ganha, não bate a conta, não vai bater, tá? E eu tenho certeza que isso não é uma coisa que é escondida, é oculta, todo mundo sabe disso, tá? É só parar e ver na história o que ocorreu de 1900 e bolinha, né, 1920 para cá. Nesses últimos 100 anos, o que foi que aconteceu? Um desenvolvimento enorme no número de pessoas, uma extração gigantesca, várias catástrofes ambientais observadas. Então, o que é que a gente está fazendo no nosso planeta, né? E aí tem gente já investindo aí em viagem para outro planeta. Bom, então nós somos literalmente parasitas, né? Porque se a gente já está pensando, não está pensando em conservar o nosso planeta, está pensando em viajar para outro lugar para colonizar outro local, como o Elon Musk lá, né? Está querendo ir para Marte, gastando rios de dinheiro para ir para Marte, para ir colonizar a Lua primeiro, para depois ir para Marte.
Isso aí é o pensamento, vamos dizer assim, é o modus operandi de parasitas, né? Consome ali os recursos de um hospedeiro, quando ele não serve mais, vai para o próximo, né? Então, eu não sou um parasita, eu tenho que criar consciência e que aqui é o meu lugar e que eu preciso de fazer uma extração consciente, tá? Então, a madeira, ela é um material que tem pouca disponibilidade no mercado quando se trata de madeira de lei, tá? Você já deve ter ouvido falar desse negócio de madeira de lei. O que é madeira de lei? É uma madeira que está sendo extraída de uma forma um pouco mais consciente, tá? Então, tenta imaginar assim, existem vários tipos de árvores que geram madeiras mais robustas, que têm uma resistência maior e tudo mais. Só que elas demoram décadas para criar aquela densidade, para poder se desenvolver. E nós consumimos, né, décadas não, é meses, né? Nós consumimos em meses aí o que uma floresta demorou anos para conseguir, décadas para conseguir estruturar. Então, o que é a madeira de lei? São madeiras que são resultado, né, de alguns processos legais de rotatividade para poder fazer o plantio e uma extração um pouco menos agressiva para o meio ambiente, tá bom? Mais tarde eu falo um pouquinho mais sobre isso. Os tratamentos associados a técnicas de colagem conduziram o material estrutural duradouro, estável e com bom comportamento mecânico. Olha só, assim como você vai aqui numa madeireira e pede por exemplo, uma tábua, né, de construção. Se você fizer assim, eu quero uma tábua, provavelmente ele vai lhe dar uma tábua chamada tábua de pinos, certo? É uma tábua mais leve, é uma tábua menos resistente, que você usa para forma geralmente, tá? Agora existe também uma tábua que chamam de tábua de taipá. Aquilo é uma pedra. É uma tábua que ela deitada. Eu já falei sobre inércia aqui com vocês, né? Então, vocês sabem que um elemento, quando ele está com a inércia maior, mais alta, né? Ele tem uma maior resistência. E deitado, ele tem uma resistência menor. Mas a tábua de Taipá é tão resistente, é tão densa ela, que ela deitada, um vão de 3 metros, ela consegue suportar o peso de um Paulo da vida. É muito resistente, tá? Com a inércia fraca, né? Com a inércia fraca, ela consegue resistir. Então, tábua de Itaipá é um outro tipo de madeira, é madeira também, mas é um outro tipo de madeira, e esse outro tipo de madeira tem características diferentes, que dão resistências diferentes. Então, vamos começar aqui agora a entender que existem diversos tipos de madeira, e eu tenho que ter cuidado no uso de estruturação. Cada madeira tem a sua resistência, e nós precisamos respeitar isso e tentar é, compor arquiteturas adequadas às madeiras que sejam mais resistentes, né? Especificar a madeira mais resistente no meu projeto. Paulo, e como é que eu sei qual é o tipo de madeira? Bom, as que eu conheço, né, as classificações de madeira que eu conheço, que são usadas em estruturação, né, é a pau d'arco e a taipá, tá bom? Pode ser que existam outras que tenham resistência parecidas, mas aqui na região que a gente tem notícia realmente são Taipá e Pau d'Arco, tá bom? A Paula Massaranduba é muito boa, mas ela trinca, ela tem uma fragilidade nas fibras, e eu vou falar o que é fibra, ela tem uma fragilidade nas fibras que ela racha muito. Então, para a estética é horrível. Não é que ela vai quebrar fácil, mas ela, para a estética, é horrível, tá? Então, é caríssimo. Essas madeiras que eu estou falando para vocês são caríssimas, 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 tá? Então, hoje em dia, você vai fazer um determinado elemento de madeira. Se você quer resistência e durabilidade, você tem que procurar as madeiras mais densas. Aí vem daquele histórico que eu falei para vocês. Quanto mais denso o material, mais resistente ele é, tá bom? Ó, o uso da madeira como principal elemento estrutural
para habitações humanas teve seu início quando os grupos de indivíduos deixaram de ser nômades e passaram a cultivar os seus alimentos em regiões com disponibilidade de recursos naturais. Nilo, né? Civilização egípcia, o Nilo é um dos grandes exemplos aí de início de civilização na beira dos rios, devido à disponibilidade de recursos, tá? Não só hídricos, né? Com os recursos hídricos, eu tenho toda uma cadeia de recursos que vão nascer ali, né? Que vão ser disponíveis, como, por exemplo, a possibilidade de vegetações que possam ser criadas, que possam ser cultivados alimentos, que podem gerar matéria-prima, como, por exemplo, as florestas ribeirinhas. Então, eu tenho ali possibilidades de desenvolvimento de uma sociedade de forma abundante, devido à disponibilidade de material, tá? Parte da necessidade de se abrigar foi utilizada por qualquer cultura, tá? Então, assim, ó, a madeira, ela começou a ser extraída por uma necessidade, tá? Ao longo do tempo, ao longo do tempo, novas tecnologias foram fazendo com que a madeira fosse deixada um pouco de lado, tá bom? Mas sempre as culturas, qualquer cultura que você for estudar, né? Inca, Azteca, mesmo essas que são mais de pedra, né, vamos dizer assim, elas começaram a usar madeira. Por exemplo, não que eu, não que que eu tenha ido, tá? Mas quando você vai visitar Machu Picchu, né, que eu já pesquisei bastante, que antes, quando eu tinha perna para isso, eu queria ir, né, com minha esposa. Quando a gente viu lá que tinha uma, uma caminhada aí de 8 quilômetros na trilha antiga, né, e uns 3 quilômetros na trilha nova, subindo, né? Não é 3 quilômetros andando, é 3 quilômetros subindo mesmo, escalando praticamente. A gente parou de pesquisar, deixou meio que de lado. No dia que tiver um bom dia, eu vou. Aí, pesquisando, a gente viu que na base, né, na parte mais baixa ali de Machu Picchu, tem umas cabanas, tem todo um conjunto de vilas feitas de madeira. Algumas de pedra, sim, mas sempre com a composição de telhados ou até completamente de madeira, tá? Ou seja, qualquer cultura ela vai passar pela, ou no caso, sempre passou em algum momento pela cultura da madeira, sempre usou a madeira para estruturar algum elemento, tá? Porque é um elemento tecnológico naquela época que estava disponível no local, tá? Então, mesmo que em períodos distintos, eles usavam madeira devido à sua disponibilidade de forma natural em abundância, tá? Ó, aqui tem alguns registros, só trouxe ilustrações para mostrar para vocês o quanto a madeira ela está presente nas culturas. Aí, por exemplo, os índios, né? Cultura nossa aqui, então nós temos essa cultura dos índios que até hoje alguns índios mais remotos utilizam ainda a madeira. Pode ser o bambu, né? O pessoal usa muito bambu, é uma madeira, um tipo de madeira, né? E aqui nessa foto mais recente, são casas completamente de madeiras, tá? De madeira. Algumas culturas têm disponibilidade de mais madeira, principalmente porque tem um tipo de madeira chamada coníferas, que são aquelas de árvore de Natal, que elas crescem, elas são bem verticais. E como elas são altas, a natureza ela é perfeita, né? Quando uma árvore vai ficando muito alta, ela não vai recebendo mais força de vento. Então, se ela recebe muita força de vento, a base dela vai ficando mais forte para poder resistir a esses esforços. Senão, ela ia crescer meio torta, não é isso? Então, a base dos pinheiros, principalmente o caule ali na região mais próxima do solo, é muito resistente, tá? Então, é utilizada até hoje para fazer construções Estados Unidos, onde mais? Canadá, é, um pouco ainda da Inglaterra, né, mais remota, na parte mais interior. Outra cultura, Holanda. Holanda tem muita casa feita de madeira ainda, tá? Professor, Oi. na região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Pois é, e tem é descendência, né? em Gramado, tem um monte de casas totalmente de É lindo, madeira. maravilhoso. E assim,
o sul do Brasil tem uma influência, até aqui em Recife também, né? Você tem algumas casas de engenho antiga que eram de madeira. Influência da colonização, influência vamos dizer assim, das colônias. Colônia, a gente fala colônia, mas é errado, né? Realmente dos imigrantes que vieram para o Brasil ali na época do café, e vieram de todo lugar, café, cana-de-açúcar, vieram de todo lugar, né? E algumas culturas foram trazidas juntos, inclusive culturas tecnológicas. Então, por exemplo, no Sul você tem uma influência muito grande, realmente holandesa, né? Então, você tendo a cultura holandesa, eles trazem o quê? A arquitetura deles. Então, é uma arquitetura completamente diferenciada, né? Lá no Sul. E, assim, maravilhoso, gente. Olha, eu tive já a oportunidade de ir para Gramado. Quem fala tinha razão. Aquilo é um lugar muito, muito, muito bacana. Negócio de viajar para fora do país, não. O Gramado, Canela, tem outras cidades ali próximas. Eu sempre esqueço o nome, mas cidades ali próximas que tem Maria Fumaça. É uma cultura muito legal, é um clima frio, gostoso. E, assim, é uma imersão na arquitetura, gente. Eu já era professor de arquitetura. E vou dizer para vocês, eu fiquei assim, boca aberta. Imagina vocês. São Quem, telhados mais inclinados, são telhados em formas curvas, não é, quem Arganes? estuda arquitetura, acho que Gramado é uma cidade que todos os arquitetos devem conhecer, porque É tipo lá Brasília, exatamente. uma variedade de características assim comum, muito massa. Também fui lá, adorei. Então, pessoal, ó, indica assim, o professor Paulo indica aqui arquitetos, né, estudantes de arquitetura vão para aqui locais do país. Eu realmente, Brasília, você tem uma esfera, uma atmosfera ali de Niemeyer, né? Rio de Janeiro, apesar de eu não gostar muito do Rio de Janeiro, porque eu já visitei e tive algumas situações lá que eu não gostei, mas Rio de Janeiro tem muita arquitetura bacana, tá? Para quem é arquiteto, pô, show de bola, de várias épocas diferentes, arquiteturas muito lindas. E Gramado, porque é aquele choque, porque é como se você não estivesse no país. Aí você vê o quanto você tem que abranger, tem que, vamos dizer assim, abrir o seu leque de atuação e o quanto você precisa ser atento à cultura local de onde você está chegando. Olha, não é difícil você ser contratado aqui de Juazeiro para fazer um projeto em Salgueiro, para fazer um projeto em Cajazeiras, para fazer um projeto Petrolina. Não é difícil, não. E nessa mudança de culturas pequenininha, né, vamos dizer assim, estado para estado, você já vai sentir uma diferença no que diz respeito à rotina das pessoas, ao que as pessoas gostam, o que elas prezam. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Aqui em Juazeiro, você, casa popular, você não tem aquela afeição, aquela coisa de vamos caprichar no muro, vamos caprichar aqui na fachada do muro. Não tem muito, não. Bota lá o seu portãozinho de lambri, um balançozinho mentiroso, né? Eu digo balanço mentiroso, porque aquilo ali, até um tijolo fica de pé, né? Um balanço de 30, 40 centímetros. Mas lá em Cajazeiras, que é a acho que 100 quilômetros, 80 quilômetros, não sei, daqui. Gente, é uma cultura completamente diferente. O muro da frente da casa é como se fosse a fachada principal. E assim, se você parar para pensar, a primeira coisa que a pessoa vê quando passa na rua é o muro. Rapaz, mas é cada portão, é cada estrutura em balanço no muro, é cada coisa linda, assim, caprichada, do lado de fora da casa, sem nem olhar a casa. Sabe? É portão com mosaicos de perfil de aço cromados, com os detalhes escovados, achei lindo. E então, assim, tô viajando aqui, mas é porque é só para vocês entenderem que você muda pouco distância, você já tem uma mudança cultural muito grande. E o arquiteto tem que estar atento a isso. Se eu vou fazer um projeto, por exemplo, em João Pessoa, ó, faça uma imersão, viaje, aproveite a praia um pouquinho e vá andar para ver quais são as características que aquele local está tendo, né? A influência cultural ali.
É a mesma coisa de um arquiteto de fora vir para cá. De duas, uma. Se o cliente comprar a ideia dele, beleza, vai ficar lá a casa bem diferentona, com alguns aspectos diferentes, ou, ou o cliente daqui não vai nem gostar do projeto de arquitetos de fora, entenderam? Por exemplo, ó, tem muitos arquitetos aqui que trazem uma modernidade para os seus projetos, mas tentam remeter a alguma coisa dos aspectos culturais. Ó, o exemplo mais extremo é o Lins Arquitetos, que é uma coisa mais regional do que os projetos dele. Assim, regional que eu digo de trazer a cultura do nordestino, do sertanejo, para dentro do projeto, é perfeito ali. Então, assim, os projetos que eles trazem são novidades, é uma coisa diferenciada, é uma coisa realmente bonita, ganha prêmio e tudo mais. E é regional, a gente vê a presença da nossa cultura ali, né? São telhados aparentes, é tijolo aparente, são pedras no jardim, são cactos no jardim. Então, são coisinhas pequenas que vão tornando ali, dando um respeito à cultura que aquela arquitetura está inserida. Aí você vê, por exemplo, uma cidade como essa, né, Gramado, que usa muita madeira. Agora, por que que eles usam muita madeira? O clima de lá, o clima de lá já traz uma concepção de disponibilidade de material diferente daqui para a gente. Porque a madeira que, olha, você tem as serras gaúchas lá, que você tem o surgimento, inclusive, de algumas coníferas, né? Não é a floresta inteira conífera, como é o caso do Canadá, não tem uma disponibilidade assim também gigantesca de material, mas você tem ali madeiras características de regiões lá do hemisfério norte, onde a disponibilidade de material é bem abundante. Então, a própria cultura que foi trazida aí dos imigrantes, ela já usa essa madeira que tinha disponível e aí pronto, casou à vontade com a necessidade. E aí você vê muitas estruturas de madeira antiga. É de fato, hoje em dia o pessoal já está optando por materiais um pouco mais tecnológicos para evitar algumas patologias, né? Porque não adianta você dizer que uma casa de madeira dessa aí é a mesma coisa de uma residência de concreto e aço, né? Tem deformações, tem proteções que não são feitas e acaba trazendo patologias, tem o rangido do piso de madeira. Quem aqui já teve um contato com piso de madeira sabe como é que é, né? Eu tive a oportunidade, nunca mais fui lá, mas eu tive a oportunidade de ainda entrar naquela penitenciária de Barbalha, penitenciária na delegacia, né, que fica ali na praça, delegacia de Barbalha, enquanto ela ainda estava funcionando, ainda era delegacia, tinha os cilindros lá embaixo, em cima era uma biblioteca na época. Eu lembro muito bem disso porque eu estudava lá perto e o meu pai, na época, era policial, ele trabalhava lá, e aí eu saía da escola e ia para a delegacia, ficava lá, e eu piso todo de madeira, e eu via aquela coisa ali, a gente andando e ele rangendo, ele deformando, sabe? E isso, hoje em dia, as pessoas não querem mais. Lohane, eu não sei o nome, tu acredita? Pensa no Barbalhense, né? Na verdade, eu não sou barbalhense, morei muito tempo lá, mas não sou barbalhense. No Casarão Hotel, ele é no Crato, é isso? Ou é em Barbalha ainda? Aqui em Barbalha, fica perto da Igreja Matriz. Certo, pronto. Inclusive a igreja matriz, aquela parte lá do órgão lá em cima, ela é toda de madeira, ou o piso. O piso é de madeira. Então, assim, você vê que essa tecnologia do uso da madeira, ela foi, vamos dizer assim, avançando conforme disponibilidade e cultura. Sempre é isso, tá? Então, deixa eu voltar aqui só para vocês verem a imagem, ó. Aqui os primórdios, depois vem um desenvolvimento mais, vamos dizer assim, começando a ter uma tecnologia. Aí, entre esse daí e a parede de tijolo, né, que a gente conhece hoje, tem as casas de taipa, né, que é meio uma mistura ainda. É uma transição da madeira para as argamassas. Claro que a de taipa ainda não tinha argamassa, o aglomerante era a argila, bem arcaico, mas já é uma transição, tá? É uma transição cultural, tá bom? Muito bom.
Ó, as técnicas de ligação, né, entre uma peça e outra também foram mudando. Se você olhar nessa imagem aí, que eu mostrei agora há pouco, ó, essa, essa primeira e a do índio aqui, ó, as ocas do índio. As ligações são com cipós, né? Nenhum, assim, uma tecnologia bem arcaica. Já aqui, já nessa imagem, eu tenho aqui elementos perfurantes que garantiam a ligação entre as peças e as peças já eram um pouco mais retilíneas, já eram um pouco mais bem acabadas, vamos dizer assim, né? Então, as tecnologias de ligação foram crescendo e aí as formas dessas edificações também vão mudando. Mais uma vez, as tecnologias disponíveis vão alterando a arquitetura das culturas, né? As culturas vão sendo influenciadas pela tecnologia que está naquela época, tá bom? Então, é aquilo que eu falei quando eu estava falando de aço, quando eu comecei a falar de aço, eu falei, ó, o que foi a Revolução Industrial? Por que a gente fala tanto em Revolução Industrial? Porque foi um período em que existia um desenvolvimento muito grande de extração de minério de ferro, de siderurgia, e aí era equipamento, tudo era construído com aço, porque estava disponível, era moda, era tecnologia da época, tá bom? Então, ó, a evolução das técnicas de ligação entre diferentes peças de madeira veio facilitar o desenvolvimento de estruturas complexas e a sua aplicação em soluções de grandes dimensões. Inicialmente, a madeira era limitada, né? Ela tinha uma limitação aí de vãos para o tamanho das árvores que eram cortadas, e essa limitação, ela, de fato, não tinha como não existir, tá? Devido à falta de tecnologia. Hoje em dia, se eu quiser fazer um vão de 60 metros com madeira, eu consigo. Pô, tem. Claro que não para piso, né? Claro. Vamos a realidade aí também. Como é que eu consigo? Tem árvore de 60 metros para fazer cortar uma tora inteiriça de madeira com 60 metros? Não precisa. Existem técnicas hoje de composição da madeira, como por exemplo a madeira laminada. Nós vamos fazer um trabalho exclusivo para isso, que a madeira laminada, ela é um material que você pode fazer peças do tamanho, da forma que você necessitar. Isso é o quê? Tecnologia, né? E aí, no decorrer do tempo, essa evolução tecnológica fez com que o material fosse cada vez mais utilizado em sistemas estruturais. Não em abrigos, mas também em estruturas robustas para usos diversos. Então, aquela imagem de novo da madeira. Aqui são famílias do interior, né? Grandes famílias montavam, vamos dizer assim, isso aqui são culturas de extrativismo, tá? Canadá ainda tem muitas famílias que vivem dessa profissão. Você vê muito em filme isso, é uma cultura muito forte lá no hemisfério norte, que é madeireiro, né? É o cara que fica na floresta cortando madeira e tudo mais. É claro que hoje existem muitas tecnologias, equipamentos que ajudam a fazer o corte, mas ainda existe uma cultura muito forte aí das famílias que fazem a extração de madeira nas florestas, né, disponibilizando madeira para a construção civil. Na atualidade, as soluções estruturais em madeiras, né, em edifícios, podem considerar-se competitivas com as alternativas disponíveis. São amigas do meio ambiente, explico já isso, e proporcionam soluções que, em termos arquitetônicos, podem muitas vezes serem considerados superiores. O que eu estou querendo dizer? A maioria dos arquitetos que eu conheço acha a madeira um material muito sofisticado, não é isso? E muitas vezes os projetos em madeira não são viabilizados devido ao custo. O cliente chega e diz: Minha nossa, fiz um orçamento sem condições. Quantas vezes eu já vi gente desistir de pergolado de madeira, não é nem estrutura de madeira, pergolado de madeira por causa do custo, tá? Então, realmente, você tem que ter cuidado com essa questão de especificar madeira, tá bom?
aquela conversa que eu tive com vocês. Você tem que ver se o seu cliente tem condições de arcar com aquilo, tá bom? Vamos lá, então. Ó. Quando eu falar de estrutura de madeira, existem dois tipos. Esse tipo e esse tipo. O que é que eu quero dizer com isso? Existem madeiras, estruturas de madeira que são bem, vamos dizer assim, arcaicas, que são simples, que são bem rústicas, e tem outros sistemas estruturais em madeira que são mais tecnológicos, com maior, vamos dizer assim, preocupação com as formas, que são mais contraventados, tá certo? Você tem ângulos definidos, aqui, por exemplo, 45 graus. Nessa daqui você tem o que aí? Ângulos completamente avulsos para fazer o contraventamento, né? Então, eu tenho vários tipos de estruturação em madeira. Eu posso ter uma cabana, como a que eu mostrei a foto agora atrás, né? Uma cabana bem rústica, com as toras de madeira sem nem sequer serem tratadas as superfícies. Ou eu posso ter uma casa, uma cabana, que é muito bem estruturada, que ela tem as ripas, né? Muito bem definidas e fazendo revestimento com fechamentos realmente primorosos que você consegue, inclusive, refrigerar o interior, por exemplo, né? Ou seja, acabamentos bem definidos. E isso vai depender de quê? Do tipo de madeira que você está usando e também da definição do projeto. Quais são as características estruturais da madeira? As propriedades da resistência da madeira estão diretamente relacionadas com a densidade e o alongamento das suas fibras. Vamos começar a conversar com essa questão de fibras, tá bom? Toda madeira ela é formada por fibras. Quem garante a estruturação de um determinado elemento de madeira são as fibras. Então, se as fibras elas têm uma coesão muito grande, corta para mim aqui, deixa eu ver. Peraí. Peraí, cadê eu? Estou desaprendendo a mexer aqui com. Tá bom, olha para mim aí, tá? Bom, a madeira ela é composta por fibras, tá? Então são vários elementos longitudinais que têm ali uma função de entrelaçar, né? Essas fibras ficam entrelaçadas dentro da madeira e a resistência da madeira diz respeito a isso, a interação entre as fibras que estão ali dentro, tá bom? Então não tem a porta, quando todo mundo aqui eu tenho certeza que já viu isso acontecer. As portas, na parte de baixo, geralmente quando tem muita umidade, as pessoas lavam a casa jogando água, embaixo começa a soltar umas filetas, uns pedaços, umas camadas, não é isso? Bom, ali não são bem as fibras do corte da madeira, tá? Porque geralmente as portas elas recebem ali umas camadas de madeira, principalmente essas prensadas, né? As maciças não, realmente as maciças são de corte. Mas eu estou falando dessas prensadas internas. Elas começam a soltar umas fibras embaixo. O que são essas fibras embaixo? Estas fibras, elas são a parte solta das fibras que está recebendo umidade e depois fica seca, recebe umidade de novo, fica seca de novo, entendeu? E é essa variação de umidade que agride a madeira. A madeira não tem problema em ficar submersa, não. Não tem problema de ficar seca, não. O problema dela é ou ficar seca ou ficar molhada. Então, por exemplo, assim, ó, aqui que vocês acabaram de ver, aquela ponte de madeira as toras de madeira, que são os pilares que estão suportando a ponte, estão todos dentro d'água. Tem problema isso? Não. Ela pode ficar completamente submersa, sem problema.
O problema é você ficar, por exemplo, tirando ela da água e depois colocando de novo. Tira, coloca de novo, tira, coloca de novo. Ou seja, o que agride a madeira, na verdade, é a variação de umidade, tá bom? A variação de umidade é quem lasca a madeira. Lasca, eu estou falando, é literalmente a lasca, que é soltar as fibras, né? Porque essas fibras, quando elas incham com água e depois secam, incham com água, depois secam, elas vão ficando meio soltas, entenderam? E aí é o surgimento daquele problema nas portas, principalmente na parte de baixo, no piso das portas, tá bom? Pronto, então, como é que eu consigo determinar qual madeira é interessante para eu estruturar uma arquitetura? Aí vem um pulo do gato. Cada madeira, cada tipo de árvore, ela vai gerar uma madeira com uma densidade diferente. E a densidade é o que eu preciso observar para garantir que uma madeira ela consiga atender bem a uma determinada solicitação estrutural, ou se ela vai provocar algum tipo de risco à residência e às pessoas, tá? Então, ó, de forma geral, as madeiras mais densas são as mais resistentes. Isso é óbvio, né? Isso aqui até já falei bastante sobre isso. Quanto maior a densidade, maior a resistência. Porém, podemos encontrar espécies de mesma densidade, onde algumas propriedades de resistência sejam maiores ou menores do que a outra espécie, tá? Então, basicamente, o que é que o arquiteto precisa? Estudar apenas a questão da classificação da madeira. Como eu falei agora há pouco, olha, essa tábua é de taipá. Então, pronto, você já identificou qual é o tipo de árvore que você deseja que as suas peças de madeira sejam originadas. Pronto. A partir desse momento, você já garantiu algumas características estruturais, de densidade e de resistência, no caso, né? Simplesmente classificando qual é o tipo de madeira que você quer na sua arquitetura, tá? Tem algumas fotos aqui para vocês verem uma coisa. Olha só. Longitudinalmente, o tronco da árvore, quando ele vai crescendo, ele vai gerando algumas camadas. Estas camadas, elas vão sendo formadas primeiramente pela soltura, vamos dizer assim, a expansão de seiva, né, do caule. E aí é por isso que as pessoas conseguem, né, os estudiosos conseguem classificar essa madeira, dizer quantos anos ela tem, por exemplo, por cada anel desse daí, ó, né? Porque espera-se que cada camada dessa seja criada a partir de um determinado ciclo de chuvas, por exemplo. Então você consegue contar quantos anos essa madeira tem, aproximadamente. Entenderam? Então existem vários tipos de madeira. Olha essa madeira aí e olha essa madeira aqui. Vocês estão vendo as linhas de madeira que você compra para fazer, por exemplo, o telhado, elas são cortadas a partir de uma tora dessas de madeira, dessa da esquerda. Então, dependendo da madeira que você cortou esta linha, a linha vai ser mais resistente ou menos resistente. Tá bom? E esse círculo aí que você vê na linha, ó, tem que ser feito o corte nesse sentido. Você não pode fazer o corte de forma perpendicular ao alinhamento das fibras. Tem que ser realmente ao longo das fibras. Se cortar de outro jeito, essa peça vai perder aí em torno de 30% a 40% da sua resistência. Por isso que a gente diz, tem que cortar no longitudinal, como se você colocasse, ali as fibras em pé e você vai fazer o corte exatamente nesse sentido, tá bom? Professor, quando chama madeira mista, é por quê? A madeira mista, ela é uma madeira que ela não é originada de uma espécie só. Ela é um tipo de mesclagem
geralmente para acelerar o processo de extração. Lembra que eu falei do negócio de madeira de lei? Uma madeira de lei, ela geralmente é plantada numa fazenda de rotatividade. O que que é a fazenda de rotatividade? Tipo assim, você tem vários hectares, você divide em seções e começa a extração da seção um, por exemplo. Aí você vai todo ano fazendo a extração em uma seção. E você vai seguindo uma sequência numérica de identificação dessas seções, de tal forma que, depois que você sai de uma seção, você só volta para ela daqui a 10 ou 20 anos. Isso aí depende do tipo de madeira que você está extraindo. Deu para entender? Então, é como se fosse uma rotatividade de terreno para que você possa fazer o corte. Mas é um investimento realmente assim, tem que ser muito bem planejado, porque você precisa de muita terra, um controle muito bom. A extração tem que ser feita somente a cada 10 anos, ou seja, você não sai da sua fazenda, vamos dizer assim. Você não sai da sua fazenda, você só está extraindo o material da sua fazenda. E ainda está fazendo o replantio, né, para poder fazer a reestruturação daquele primeiro setor, para que daqui a 10, 20 anos, quando você retornar para esse setor, as árvores já estejam grandes, prontas para corte novamente. Então, a gente costuma chamar isso de madeira mista. É uma madeira que ela tem uma composição diferenciada, porque foi, vamos dizer assim, incorporada, né, naquela estrutura. Então, a madeira, ela precisa ser de lei para que essa rotatividade que eu falei para vocês, elas garanta que não haja uma extração maior do que a que já foi feita naquele hectare, né? naquela região. Então é como se fosse um sistema de plantio de rotatividade, de reuso, vamos dizer assim, de um mesmo solo, reuso do mesmo solo para reestruturar uma determinada floresta, entendeu? Para extração. Bom, as resistências axiais da madeira são semelhantes, ou seja, ela tem a resistência à compressão simples e uma resistência à tração também, tá bom? E isso faz com que ela seja usada em elementos que podem receber cargas de tração simples e compressão simples. É o caso, por exemplo, de treliças. Nós não vimos que as treliças sempre as barras só estão em compressão ou tração, nunca com flexão, não é isso? Então é muito fácil você ver treliças, né, feitas de madeira, porque a madeira resiste muito bem à tração e resiste muito bem também à compressão. Claro que com um consumo de material um pouco maior. Beleza? Então, ó, a madeira possui resistências axiais semelhantes, porém baixas, com relação ao aço, né? Então, a resistência da madeira é muito inferior à do aço, tá bom? Resultado disso, as seções transversais mais robustas, né, de uma estrutura de madeira, as seções transversais são muito mais robustas, tá? Ou seja, as peças de madeira são grossas, são volumosas, etc. Por se tratar de um material que não é originado de uma manufatura, os fatores de segurança no dimensionamento de elementos estruturais de madeira são maiores que o de outros materiais, como o aço, por exemplo. Em madeira, você tem aí em torno de 1,4 de resistência, né? Além do estipulado por norma. O gráfico tensão-deformação, nós vimos, né, nós estudamos isso na primeira etapa da disciplina, ele é obtido através de um ensaio. Então, eu aplico uma tensão e vou observando qual é a deformação dele. E aí, a madeira, gente, ela tem até uma determinada curva
que você dá para perceber que ela já saiu do seu estado elástico, né? Que saiu da sua região de proporcionalidade. Porém, a madeira ela é legal, sabe por quê? E ela é boa para estruturação, porque ela avisa quando está quebrando. Lembra que eu disse que uma madeira ela tem um monte de fibras dentro dela? Então, cada fibrazinha daquela dali distribui a tensão do material. Então, se for quebrar, ele não vai quebrar de uma vez. Ele vai quebrar as fibras primeiro, dizendo assim: olha, eu estou rompendo, eu estou chegando no limite, tá certo? Então, é muito comum, tipo assim, quando eu peço para vocês imaginarem, imagine uma viga de concreto quebrando devido ao peso, uma viga de madeira quebrando devido ao peso. Vocês vão ouvir, praticamente vocês vão já imaginar uma tora de madeira soltando umas lascas e fazendo aquela zoada, tá, 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 estralando, não é? Soltando uns estralos. Exatamente isso. O que está acontecendo? Quando você começa a romper uma madeira e ela quebra no meio, vamos dizer assim, você está observando aí uma característica muito importante das estruturas, que é avisar com segurança que a estrutura está sofrendo algum tipo de colapso, a estrutura de madeira, tá certo? Então é muito importante isso, que a característica da madeira que for selecionada, ela tem que garantir níveis mínimos de gráfico tensão-deformação. Que o esperado para a madeira é isso daí, ó. A tração, ela resiste um pouco mais do que a compressão, tá bom? Aí assim, gente, como existem diversas espécies de árvores com diferentes densidades em sua composição, a NBR 7190, anota aí que é a NBR de dimensionamento para estruturas de madeira, dispõe boa parte das suas orientações a classificar os tipos de madeira quanto aos diversos fatores que influenciam a sua resistência, tipo dureza, caracterização de recebimento de umidade ou não, tá? Densidade. Esses são os fatores que geralmente vão influenciar no uso da madeira, em que tipo de madeira você está selecionando para a sua obra. Aqui é uma retirada da norma, tá? Uma tabela retirada da norma. E essa tabela, ela mostra para a gente algumas características relativas à umidade. Lembra que eu falei que a madeira, ela pode até ficar submersa, mas ela tem que ter um respeito à umidade. Não posso ficar secando e inchando de novo, secando e inchando de novo, que isso vai causar a fadiga das fibras e as fibras vão começar a se soltar. É o que a gente muitas vezes chama de a madeira está ficando fofa, né? O pessoal do sítio diz isso. A madeira está ficando fofa, ou é cupim ou é a água da chuva. Pronto, é exatamente isso, tá? Então, quando você tem uma variação de umidade, vai aparecer nas estruturas de madeira, tudo bem? Claro que ela tem uma vida útil, né? Para poder aparecer as primeiras manutenções, você tem um determinado espaço de tempo. E esse espaço de tempo, né, vai depender aí de projeto para projeto, tá bom? Então, assim, ó, a classe de umidade, né, tem classe um, 2, 3 e 4. A umidade relativa do ambiente e a umidade de equilíbrio da madeira. O que que é essa umidade de equilíbrio? O equilíbrio da madeira é aquela coisa de que ela está absorvendo, 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 até que chega um limite em que ela não aguenta mais absorver água. E aí a água que está em volta começa a ficar acumulada, tá bom? Então essa aí é como se fosse a umidade de equilíbrio, né? Eu tenho um equilíbrio da pressão interna das fibras da madeira que eu estou ensaiando, que no caso seria realmente a verificação disso, né? E você classifica quanto à umidade relativa e à umidade de equilíbrio, né? Então, quanto mais água você vai colocando, chega no limite que ela começa a minar, a madeira não está mais absorvendo, ali é uma umidade de equilíbrio.
Então, tem madeiras aí, ó, da classe um que eu tenho 12%, né? Então, eu já com 12% de água, já está saturado, já. Você já tem ali uma umidade de equilíbrio. E o quarto, a unidade 4, né, a umidade da classe 4, ela já passa por uma umidade de equilíbrio de mais de um quarto de água, né, de umidade na madeira. E isso é preocupante. Literalmente, isso é muito preocupante. E aí, a caracterização aí da classe de resistência, né? Então, você tem a classe de umidade e tem a classe de resistência. Na classe de resistência, ó, eu tenho três classes, C20, C25, C30, e aí tem o FCK. Estão achando parecido com alguma coisa? Um FCK de 30, um FCK de 30 MPa, Paulo. É sério mesmo. Um FCK de 30 MCA na madeira, sim, gente. A madeira ela consegue ser tão resistente quanto o concreto. A questão é que nós não podemos dimensionar apenas pela resistência aparente. Existem outros ensaios completamente diferentes. É tipo assim, se eu precisar fazer um ensaio num corpo de prova de concreto, eu uso uma prensa hidráulica, não é isso? Agora, se eu precisar fazer um ensaio de tração no aço, eu não uso essa mesma prensa. Entenderam? Eu tenho restrições, eu preciso de outros equipamentos, de outras necessidades. Aqui, nas estruturas com FCK de 30 MPa, né, na classe 30 aí, o que é que isso significa? Quer dizer que eu posso usar de qualquer forma a, a madeira nas estruturas, que vai dar certo, porque ela tem uma resistência de 30 MPa? Não, gente. Porque esse negócio de resistência de 30 MPa é um determinado ensaio, né? É um determinado ensaio. E quando você vai ver os ensaios permitidos por norma, você passa por um deles que diz respeito ao ensaio de flambagem. E como as estruturas de madeira, elas têm uma resistência menor no que diz respeito a elementos de divulgação, né? Vamos dizer assim, do que é divulgado por aí nas mídias, nas características que você visualiza da madeira, não é identificado para você que a madeira ela precisa resistir também a esforços que não sejam apenas de compressão, tá? Por exemplo, tem um projeto que eu vou mostrar para vocês depois, projeto assim, algumas fotos, né? De um prédio edificado com madeira. Só que não é madeira sozinha, né? Você tem uma composição de outros materiais, cada um no seu quadrado. E aí, uma das características da madeira é que ela flamba fácil, tá? Ela tem uma restrição de uso na variação de umidade, você precisa controlar isso. E esses são fatores que vão influenciando na tomada de decisão de você usar a madeira ou não. Bom, eu vou falar primeiro aqui das desvantagens, tá bom? Da madeira. Primeiramente, as ligações. As ligações ficou errado aqui, desculpa, gente. As ligações entre os elementos é o ponto desfavorável da madeira, pois é considerado um local de menor resistência ao cisalhamento. Bom, os pontos de ligação, eu acho que vocês até já viram em algum lugar, em alguma estrutura de madeira montada, num deck, num clube, coisa assim, que a estrutura de madeira ela é composta, que segura o telhado, por exemplo, ela é composta por uma treliça de madeira. E aí, na ligação de um elemento de madeira para o outro, vocês já passaram, já viram isso? Que é cheia de parafusozinhos ou então uma chapazinha preta pintada. Geralmente é pintada de preta. Vocês já viram esse tipo de estrutura? Esse tipo de estrutura é uma estrutura chamada estrutura de reforço. E ela serve para quê? Para reforçar as uniões da madeira, porque uma das falhas da, da madeira, né, uma das desvantagens, é exatamente o processo de ligação de um elemento para o outro. Porque, ora, eu não posso concretar tudo junto. Não é uma concretagem que eu boto tudo junto ali e depois finalizo. E que enquanto não seca vai ficar no escoramento. Não. Nós estamos falando da madeira.
tá? A madeira, para ela se ligar, se interligar com outras vertentes, é preciso, é preciso que você coloque alguns elementos adicionais, elementos de reforço, senão você vai ter problemas com trincas, com quebradeira de fibras, né, nas pontas das fibras dos das ligações. Então, é por isso que as ligações nas estruturas de madeira são reforçadas. Eu vou mostrar as fotos aqui, vocês vão saber o que eu estou falando. Fragilidade no transporte e armazenamento. Opa. Fragilidade no transporte e armazenamento, por se tratar de um material natural, qualquer descuido, né, qualquer coisa que você descuide no armazenamento até a posição definitiva, pode provocar empenamentos ou falhas nas fibras. Então você tem que estocar ela de uma forma correta, tá? Não pode ter variação, então não pode ter de jeito nenhum algum tipo de, vamos dizer assim, embuchamento, né? Você não, você quando colocar os elementos lá que você vai colocar como suporte dessas linhas, jamais você tem que colocar, pode colocar num piso irregular, porque senão a madeira vai absorver, até mesmo sem nenhum tipo de uma coisa incisiva, né? Ela vai empenar. Sem nenhum tipo de peso, ela vai empenar, tá? Esses aqui são os elementos de ligação que eu estou falando para vocês, ó. Tem esses dois tipos aqui. Provavelmente um deles você já viu, ou reforço de chapa externa, ou parafusamento e estruturação das ligações, com parafusos nas ligações. O que dá mais trabalho é óbvio que é o da direita, né? Dá muito mais trabalho. Aqui mais um exemplo, vou mostrar para vocês as ligações aí sendo reforçadas, né? E é uma treliça, tá? Então, uma treliça ela tem características de compressão e tração. Desculpa. Se bem que nessa região aqui tá errado, não tá? Eu tenho essa linha que está jogando carga em cima da tesoura, mas a carga não está sendo ligada a um nó, que no caso seria esse, ó. Então tá errado isso aqui. Tô vendo esse detalhe agora. Ei, Paulo, tem mais desvantagem não? Tem uma sim que eu esqueci de falar, tá? E talvez ela seja uma das principais, é óbvio. O custo, né? Eu falei agora há pouco, a madeira ela é um material que tem uma legislação em volta dela que vai demandar uma legislação muito mais específica. Pois bem, essa legislação mais específica acaba fazendo um processo acontecer, e esse processo é de colocação, né, dessas, desses sistemas de rotatividade de grandes áreas, e isso tudo gera um custo. Então, o que que acontece, né? A madeira, para ela ser de lei, ela precisa de toda uma estruturação de logística, de extração, para poder fornecer essa madeira para você. E isso vai tornando todo o processo um pouco mais caro, tá? Então, é conhecido já. Você tem uma estrutura para fazer, se você fizer de concreto armado, é em torno de uns 60% a menos que você vai gastar. 60, desculpa, é o contrário de 60, 40, né? É em torno aí de uns 40% de acréscimo, né? Que a madeira é um pouco mais cara. Por isso que você não vê muita arquitetura com madeira. Exatamente porque, exatamente por causa do custo. O custo é muito elevado, tá bom? Isso é uma desvantagem elevada. Aí vamos para as vantagens agora. Facilidade e trabalhabilidade. Trata-se de um material versátil de fácil manuseio que pode ser utilizado em diversos layouts e posições. Verdade, né? A madeira, ela pode ser usada na estruturação, revestimento, detalhamento, então tem várias possibilidades aí para atuação.
durabilidade, se bem protegida, foca nesse se bem protegida, dos intempéries e pragas. Sua composição interna tem durabilidade muito alta, né? Dentro do seu limite de carregamento, é óbvio. Se você dimensionou para receber 200 quilos, não vai colocar 400 e dizer, não, ela está protegida para segurar. Não é bem assim, tá bom? Algumas construções de madeira e vamos ver aqui essa tipologia. Eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem, tá bom? Vamos fazer uma análise aqui e eu vou mostrar o ponto principal que a gente tem que dar uma estudada, tá bom? Primeiramente, vocês acham que essa residência aí, né? Ela é totalmente de madeira ou ela é mista? Falem aí, por favor. Participe. Mista? Acho que é mista. Já o que? Acho que é de madeira. Sim, sim, ela é de madeira. Mas essa parte aqui branca, ó, ela é de alvenaria. Tá vendo a possibilidade? Eu tenho possibilidade de usar a estrutura de madeira, mas com outros materiais. Do mesmo jeito que no aço eu usava, por exemplo, alvenaria também, né? Eu usava alvenaria também, eu posso usar aqui. Inclusive aqui com madeira eu tenho uma restrição menor do que o que eu tinha lá em aço. Porque geralmente com aço, a deformação do aço vai fazer uma trinquinha aparecer, nada estrutural, só realmente estético, né? É uma dilatação. A dilatação térmica vai fazer com que um material dilate de um jeito e o outro de outro. Então, na união dos dois fica uma listrazinha, vamos dizer assim, uma fissurinha pequenininha. Mas aqui, como a madeira é um pouco mais robusta, se você dimensionar ela direitinho mesmo, né, segundo as normas e tudo mais, já considerando todos os pesos, ela não vai deformar tanto assim, tá? Ela não deforma tanto assim, ela incha, a madeira incha. Mas como eu disse mais uma vez, ela só muda seu volume se ela não tiver impermeabilizada, tá bom? Então vamos para as características aqui dessa edificação. A primeira coisa, a laje que você vê embaixo aí, ó, que está em balanço, ela é bem alta, né? É uma laje aí, ó, que tem no mínimo uns 30 centímetros. Um balanço de 1 metro, 1,5 metros, isso é muita coisa. Uma marquise resolveria. Um piso em cima resolveria, né? Uma marquise com piso em cima resolveria muito mais fácil do que você pegar uma estrutura de madeira como essa daí. Mas a proposta arquitetônica, né, considerou exatamente essa volumetria, essa composição, esse consumo dos materiais, né? Então, o que que acontece? A estrutura ela está um pouco mais robusta porque ela é toda de madeira, tá? Essa no piso aí, ó, onde tem esse balanço, né? Outra consideração, por que, Paulo? Por que essa estrutura está em balanço? Eu pensei que era uma questão estética. Não, não é. Lembra que eu disse que a madeira ela tem que ser protegida contra variações de temperatura? Não é verdade? Essa variação de temperatura, aliás, temperatura não, perdão, gente, é variação de umidade. Essa variação de umidade ela pode ocorrer por um fenômeno chamado capilaridade, que é a tensão superficial da água, ela tem uma certa força. É por isso que você vê a aranha, né, andando em cima da água, porque a tensão superficial da água é maior do que a força, a pressão que a perninha da muriçoca ou do inseto está causando na superfície. Do mesmo jeito, essa capilaridade, ela consegue subir paredes, porque a parede ela tem microporos. Então, esses microporos é mais ou menos assim, gente. Quando a umidade do solo chega num determinado patamar, por diferença de pressão, a água vai subir até uma determinada altura, né? A umidade, ela vai subir até uma determinada altura, até que as pressões se equilibrem, né? A força da gravidade começa a atuar, que tenha, não que comece a atuar, ela atua sempre, mas assim,
que a força da gravidade ela começa a entrar na conta, né? E aí ela evita que a água continue subindo na parede, senão seria até os 3 metros de altura, né? Mas por que que ela para ali a uns 60 centímetros do chão, a umidade? Porque a tensão superficial da água não tem mais força para subir, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem umas perguntas. Qual o tipo daquela madeira que é utilizada para suspender as casas palafitadas em regiões alagadas? Aquilo ali são as estacas de madeira, tá bom? É muito comum mesmo no Amazonas, ali você tem um monte de pias, né? Aqueles locais um pouquinho para dentro da água para poder entrar em embarcação. O tipo de madeira vai mais para quem está comprando, mas o ideal é que ela seja uma madeira rígida, né? Se for taipar, menino, ninguém corta ela, só equipamento pesado mesmo. Mas maçaranduba, por exemplo, poderia ser usada. Aí, Paulo, tu não disse que a variação de umidade provoca patologias porque as fibras vão começar a se soltar, as peças vão ficar mal protegidas? Sim, eu falei. Só que essas estacas de madeira, elas estão submersas durante o tempo todo. Se ela está debaixo d'água o tempo todo, tem variação de umidade? Digam não. Não tem. Então, por isso que essas casas, né, que são suspensas, até como se fossem os piers, elas não têm uma variação de umidade naquele elemento estrutural, tá? Então, ó, voltando aqui, mais uma vez, por que que ela está suspensa? É um detalhe arquitetônico? Não, aqui é a aplicação do conceito de madeira muito bem aplicado. O arquiteto usou esse artifício para dar uma solução. Qual é o artifício? Ou qual é a regra, né? A parte de baixo de uma estrutura de madeira, ela é feita com outro material, seja uma contenção, uma alvenaria de pedra, uma cinta de concreto, não sei. Mas ela tem que ser separada do solo. Deu para entender? Para que a madeira não fique absorvendo a umidade de, do solo, da capilaridade, etc. Tá bom? Ai, tô perdendo a voz. Peraí, gente, deixa eu encontrar aqui. Ó, uso consciente. Vamos falar do uso consciente. Eu falei para vocês que eu ia explicar um pouco o porquê que eu disse no slide anterior que a madeira possivelmente ela era ecologicamente correta. É pelo sistema de replantio que eu falei para vocês, né? Sistema de replantio e sistema de madeira de lei, né? Não sei se vocês já viram, gente. Toda madeira de lei, ela tem uma etiquetazinha de ferro, meio como se fosse uma peneira na ponta dela, identificando qual é o código dessa árvore, quais são. Tem tudo um cadastro, né, nacional, isso é acompanhado, não é uma coisa assim, confia na honestidade dos madeireiros, não, tá? Isso é acompanhado. Então, esse uso consciente é a rotatividade que você tem dentro de uma mesma área para que você não desmate outras áreas, você só fica usando aquela sua ali, tá? Em alguns países já se aplica o sistema de plantio rotativo, isso aqui em alguns países não, no Brasil, né? Essa referência aqui, ela é de 2000 se eu não me engano, 2008, né? Essa referência aqui. Então, por isso que ele ainda fala como se o Brasil não tivesse, tá? Mas tem. Sistema de rotatividade no uso de alguma edificação. Isolamento térmico, acho que alguém até falou aí no chat, né? A madeira é um isolante natural que pode reduzir a quantidade de energia necessária para a climatização de espaços. Ponto. Apresenta boas condições naturais de isolamento térmico e razoável absorção acústica. Tá? Então, são características da madeira muito boas. Ó. Se você parar para visualizar.
você tem um conforto térmico, você tem um conforto acústico, um isolamento acústico, e se você estiver usando madeira de lei, que é o que indica, você ainda está tendo a certeza de que a extração para construir aquela determinada arquitetura, ela, vamos dizer assim, aquela proposta, né, para compor aquela arquitetura vai resolver outros problemas de, de interação estrutura-ambiente, né? Vocês já pararam para pensar por que é que a influência aqui de casa de madeira tem lá em Gramado, né? Já se perguntaram por que é que essas estruturas de madeira têm ali, por exemplo, também em Garanhuns alguns exemplares? É claro que não é, lá é mais turístico, né? Mas por que é que regiões, os imigrantes do sul utilizam madeira até hoje? Porque ela é um bom isolante, tá? Feitos os devidos tratamentos, é um bom isolante, beleza? Então, se nós pararmos para pensar, ó, isolante térmico e acústico, é muito boa a madeira, tem muitas características de conforto, muito interessante, né? Ela vai diminuir ali a incidência de insolação, isso é muito importante, tá? As possibilidades no uso da madeira são diversas, né? Usando aí a criatividade, você consegue, sim, claro, criatividade com, como é que se diz? É uma criatividade com o uso técnico, né? Com o uso de técnicas. Então você consegue obter alguns resultados bem interessantes. Então, ó, apesar de ser bem robusta as estruturas de madeira, você usando um elemento aí, por exemplo, ó, de uma viga inclinada ali, pegando da base, né, do teto, da basezinha, você consegue um balanço bem interessante, tá? Então veja que há um aproveitamento aí de inclinação do terreno. E uma ambientação que ainda é de veras muito, vamos dizer assim, contemporânea, né? Faz um contraste da madeira com o branco. Olha o teto com telha termoacústica, né? Agora aí, eu falei acústica, viu, gente? Eu falei de acústica agora há pouco, mas é óbvio, né? Numa situação como essa daí, você não tem um isolamento termoacústico, né? Acústico até pode ser que tenha, mas térmico não. Esse vidro aí, ó, ele é quase o ambiente inteiro. Então, vocês sabem, né? Que nós jogamos fora a questão do conforto para não abrir mão do conforto. Estava tentando lembrar dessa expressão. Abre mão do conforto devido a um item de estética. Então, muitas vezes você bota uma bicha de vidro aí, por exemplo, uma porta de vidro, e deixa o ambiente super desconfortável, né? Principalmente se for aqui no Nordeste. Se for no Sul, Sudeste, não tem problema nenhum, né? Porque realmente é muito frio e o que importa mesmo é aquela lareirazinha que tem ali, né? Lareira barra churrasqueira. Ó, vocês já viram um prédio de 12 andares sendo estruturado de madeira? Até estudar para dar aula para vocês, eu não tinha visto ainda também não. É óbvio que a conceitualização aqui é diferente, né? A conceitualização é de que os elementos horizontais, né, a carga de vento, por exemplo, ela é toda suportada por esses dois fossos aí dos elevadores e escadas, que são realmente bem robustos, bem estruturados, né? Dá para ver aí que são paredes inteiras de concreto, então está muito bem estruturado. Por que esse exagero? Muitas vezes são regiões que precisam de ter um sistema de combate a terremotos, por exemplo, né? Então, é bem prudente que você coloque uma margem de segurança, né? Tá aí o prédio em fase de acabamento, ó, muito bonito mesmo. Aqui umas fotos internas de como ele é, tá? Olha as ligações, gente. Vocês lembram do defeito, não, da desvantagem da madeira? Eram as ligações, não eram? Ó, dá um foco aí nas ligações, como é que são? São placas de aço, ajudando a estruturar o elemento. Então, muito interessante.
Eu achei muito interessante esse prédio aqui com mais de 10 andares, né? Tem 12 andares, se não me engano. 3, 6, 9, 10. Não, são 10. 11, né? Faltam um lá em cima. São 11 andares. Outra vantagem, variação de formas. Possibilita o trabalho com diversas formas e layouts em estruturas diversas, tá? Depende só da sua criatividade. Ah, Paulo, como é que eu faço isso aí? Aí é um negócio chamado madeira laminada. Se você aproximar, você vai ver um monte de filetezinhos que são encaixados, tá? Madeira laminada. A madeira laminada, ela é uma das técnicas que usa a madeira mais sofisticadas que existe hoje em dia. Então, a tora de madeira não precisa ser desse tamanho aí, dessa forma, não, tá? O que ela precisa é ter um projeto para que as lâminas de sarrafo de madeira sejam cortadas e coladas para que só quando chegue aqui, né, ela tenha aplicação. Quando digo chegue aqui, é chegue no local de aplicação, né? Ela tem a aplicação no local. Então, você pode colocar forma curva, cilíndrica, qualquer outro tipo de forma através da madeira laminada, tá bom? Aqui outros exemplos de estruturação de madeira, só para vocês darem uma olhada. Algumas propostas, dependendo do local, elas são bem aparentes mesmo, é uma estrutura aparente, literalmente uma estrutura aparente, e muito interessante aí para uso em regiões específicas, né? Grangeiro, Caldas, você vê muito esse tipo de edificação aí. Aqui mais uma foto dele, né? Por um gato por trás. Olha assim, até o lambri, vocês estão vendo na lateral ali, até o lambri é de madeira, bem bacana, tá? Mais uma vez, qual é o material que está na parte de baixo dessa estrutura de madeira? Pedra, não é? Eu não uso a madeira em regiões em contato com o solo, para evitar problema na frente. Professor, no Iguatemi de Fortaleza tem uma estrutura parecida com essa. É parecida mesmo, é igualzinho, na verdade. Essa aqui é a foto de Larimer. Já peguei Ah, massa. eu já peguei de um exemplo próximo, né? Até para falar para vocês quais são os empreendimentos que vocês vão conseguir visualizar e viabilizar as lâminas, né? Vou contar um pouco da história desse negócio aqui. A praça de alimentação lá do Iguatemi, ela antes era praticamente aberta, era uma galeria zona, né? E aí tava com cara meio que de mercado. A verdade era essa. Aí o shopping começou a investir em um projeto e antes era uma estrutura metálica normal, né? Com era tubular, aparente e tudo mais, era tubular. Mas aí acabou que eles quiseram investir. Olha, não, queriam uma coisa diferente, deram aval para o arquiteto e o arquiteto contrataram um arquiteto somente para essa estrutura de coberta. Né? Então não é o arquiteto do shopping, é o arquiteto da estrutura de coberta. Pois bem, não tinha ninguém no Brasil que executasse. Foram para o local que é referência, Itália, né? Chegando lá na Itália, a gente fabrica, a gente faz o projeto, só que a montagem tem que ser nossa. Porque realmente, chegar aqui não ia ter ninguém para montar, né? Tem algumas empresas que trabalham com laminação, mas não é nada que se compare a um trabalho desse daí. E aí, gente, o que foi que aconteceu? Essa empresa lá da Itália, ela fez o projeto, fabricou as peças e mandou de navio, dentro de uns contêineres. Chegou aqui, a empresa veio e fez a montagem. E aí virou essa obra de arte, referência, tá? Referência realmente de estruturação. Primeiro pelo vão, né? Ela tem 45 metros de vão, o vão maior tem 45 metros de vão, em forma de arco, e é uma estrutura que ela só é viável porque o shopping, ela é tipo aquela coisa, você tem que trazer atrativos para que os clientes fiquem dentro do shopping. Para quê? Para que ele faça consumo, para que ele tenha consumo. Então você está
trabalhando ali uma coisa sensorial, uma coisa de sentimento. Se a pessoa se sente bem naquele ambiente, com a arquitetura diferenciada, ele vai ficar mais tempo naquele local. Ele vai querer voltar, ele vai querer ficar ali naquele local. E aí é onde geram as compras. Então, vocês estão entendendo que esse tipo de arquitetura não é jogar dinheiro fora, não. Isso é um investimento. A longo prazo, óbvio. A longo prazo, você quer que as pessoas fiquem nesse local. E é o que acontece. Por exemplo, nós aqui do interior falando da cobertura do prédio, né? Da cobertura lá da praça de alimentação, daquele pátio ali do Iguatemi. Então, funcionou a proposta do arquiteto? Funcionou. Muito bacana, né? Inclusive, gente, um dos trabalhos que eu vou passar para vocês é de madeira laminada. Então, eu vou querer que vocês pesquisem um pouco sobre madeira laminada, para vocês verem as possibilidades que vocês têm, tá? Para edificações pequenas, um detalhe, uma fachada ou coisa assim, tem empresas sim, tá? No Brasil que faz. Agora, um telhado desse aqui geralmente vem de fora, tá? Aqui, mais um exemplo de madeira laminada. Olha as possibilidades. Foca só nessas vigas aqui, ó. É essa a possibilidade da madeira laminada. Você pega a madeira e faz ela a forma que você quiser. Não importa qual foi a forma que você pensou. Você vai ter a forma que você quiser, tá? Então, isso é uma coisa bem interessante. Aqui só uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês, né? A união de elementos de madeira com elementos de aço, tá? Aqui são tirantes que esticados eles fazem uma força para cima, para querer ficar em linha reta, né? Entre os dois pontos. E aí ele sobe a parte aqui central da cobertura de madeira. Eu acho isso muito interessante e é usado muito com madeira, gente. Fica de muito bom gosto. Ó, aqui o mesmo princípio, tá? Quem conhece a UFCA, aquele galpão central, né, da entrada, não da entrada, na verdade o corredor de dentro, interno, ele é todo desse jeito aí, tá? Tem um sistema, só que lá não tem madeira, lá é todo de aço. Mas tem esse princípio, né, de os cabos esticados e você empurrando eles para cima através das tensões que você aplica nesses cabos. Até locomotivas utilizam esse princípio para diminuir a tensão nas vigas quando estão carregados, tá? Jonas, é assim, a madeira não deve absorver a água. Na verdade, é assim, ela deve ser protegida sempre, tá bom? Antigamente o povo, para você ver como é o conhecimento empírico, né? Antigamente o povo passava sebo de animal, de gordura animal nos paus, né? Nas madeiras, para que não pegasse cupim. Indiretamente ele estava impermeabilizando a madeira, fechando os poros. Era uma impermeabilização, tá? Então, assim, ela pode absorver umidade, como eu falei, ela até pode absorver. O que ela não pode é ficar inchando e secando, inchando e secando, inchando e secando. É isso que lasca a madeira. Mais uma vez, lasca é literalmente lascar devido às fibras, né? As fibras vão lascar, né? Vão soltar lascas, tá bom? Não tô com palavreado aí. Terceira vez que eu falo, não é o palavreado, não, viu? Bom, gente, então, por hoje é isso. Alguém tem dúvida sobre essa parte introdutória de madeira? Tranquilo, né? Tá de boa. Pronto, pois ó, eu vou atualizar aqui os slides lá no Classroom. Amanhã de tarde, como eu tenho falado antes de vocês chegarem aí, eu vou passar a primeira parte da avaliação 2, tá bom? Vocês vão ter aí um tempo para fazer. Essa avaliação vocês vão ter um tempo para fazer. Agora, as atividades que eu passei duas atividades bem rápidas, gente. Bem rapidinho para fazer. Vocês vão fazer no horário da aula amanhã, tá bom? Não vou passar conteúdo novo, ainda mais no finalzinho de semestre, no sábado, tá? Então, nós temos aí o steel frame para falar, né, após a madeira, mas eu não vou introduzir isso no sábado, porque é bem complicado. E eu vou trabalhar ainda também alguns requisitos de madeira laminada para a gente praticar um pouco, tá bom? Então, fiquem atentos aí amanhã. Tem duas atividades que é para entregar amanhã mesmo, até o final do dia. E essa primeira parte da avaliação vocês têm aí até segunda-feira para entregar, tá bom? Um abraço, gente, para vocês. Uma boa noite, viu?
Boa noite, Paulo. Boa Você noite. nem existe. Presente. Valeu, gente. Bota presente aí. Bota presente e corre. Bota presente e corre aí. Tchau, tchau, gente. Boa noite e até amanhã, Tô viu? tentando aqui, Mas, professor, mas, mas só que fica mas não vai saindo ter som, aí aula, pega e tá? fica É impedindo só de fazer a escrever. atividade. Tá. Tá bom. Tchau, tchau.